Está escrito na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 22, a parábola do banquete nupcial. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. E por isso enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas do filho, mas estes rejeitaram o chamamento. Então disse o rei a seus servos: o banquete de casamento está posto, contudo, os meus convidados não eram dignos. E depois às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quanto puderam encontrar, gente boa e pessoas más. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. E indignou-lhe: amigo, como adentraste esse recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa é a meditação de hoje, para as nossas vidas. Aqui o Senhor Jesus, ele conta uma parábola, uma história de um homem, de um rei, que estava ali comemorando, o casamento do seu filho, e ele manda chamar os convidados. Mas sabe o que esses convidados fazem? Rejeitam o convite. Não, eu tenho algo mais importante para fazer. Eu tenho que tratar alguns negócios aqui, eu não posso ir. E outros fazem pior. Outras pessoas começam então a maltratar e até matam os servos daquele rei. E Jesus vem contando essa história para mostrar, para simbolizar, como que é o reino do Senhor. E aqui algo, me chama a atenção. Muitos rejeitaram o convite daquele rei. Mas aí esse rei fala assim: não, essas pessoas não quiseram, vá pelas ruas, pelos becos, vá e chame todos os tipos de pessoas para vir se festejar comigo, participar desse banquete comigo. Então os servos trouxeram todo tipo de gente, pessoas boas e pessoas ruins, estavam ali. Só que era de costume o anfitrião dar roupas, de festas para o convidado. Só que quando o rei chega para ver nesses convidados, ver se eles estavam ali participando da festa, como que estava ali o andamento de tudo, ele se depara com um homem que não estava trajando as vestes nupciais, ou seja, ele não estava vestido com roupas dignas para aquela ocasião, para aquela festa. E é aqui, neste ponto, que eu quero meditar com vocês, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Porque quando eu medito na palavra, é para mim, o Senhor fala comigo, o Senhor quer que eu reflita sobre isso, que eu traga algumas coisas em mim a respeito daquilo que Ele está falando. E algo interessante aqui, aquele homem, ele não estava com trajes dignos para a festa. Mas a gente vê que ele rejeitou as roupas que lhe foram concedidas, A roupa, ela tem um significado muito importante no mundo espiritual, Quando Adão e Eva, eles pecam ali no jardim,
O que que o nosso Deus faz? Ele sacrifica um cordeiro, pega a pele daquele cordeiro e faz roupas para Adão e Eva. E isso a gente vai ver que é um ato simbólico para representar o que Jesus iria fazer por nós lá no futuro, né? O sacrifício do cordeiro, onde no lugar da culpa, da vergonha, então agora, pelo sacrifício do cordeiro, né? Haverá agora uma justificação, haverá agora perdão para os nossos pecados. A roupa, ela simboliza um estado espiritual, né? O caráter da pessoa, representa honra, uma posição diante de Deus. E aqui eu lembro do filho pródigo, quando o filho saiu de casa, né, para esbanjar toda a herança que o pai lhe havia dado, ele então esbanja com noitadas, mulheres, e o dinheiro então acaba, e ele se encontra num estado deplorável, né? Ele começou a mendigar, né? Um filho que tinha roupas bonitas, dignas de honra, agora estava ali com roupas rasgadas, sujas, maltrapilho. E quando ele então reconhece o seu estado, ele resolve voltar para a casa do pai. E ali na casa do pai, o pai, quando vê naquele estado, o pai o abraça, o pai o perdoa. E sabe o que o pai faz? Ele tira aquelas vestes de pecado, aquelas vestes de sujeira, e coloca uma nova veste, uma veste que vai trazer dignidade para aquele filho, que vai trazer agora uma identidade de filho. Então nós vemos a importância da roupa. Algo também que eu lembrei aqui agora, quando Jesus estava ali sendo crucificado, o que fizeram com Jesus? Tiraram as suas vestes, o despojaram para tirar dele o que? A sua dignidade, para mostrar que ele era um ninguém, que ele não tinha valor, porque o homem trazia consigo em suas roupas a dignidade, uma posição social. Então, quando tiram as roupas de Jesus, eles estão querendo marginalizar Jesus. E eu me lembro agora, falando essa palavra marginalizado, que quando nós vemos mulheres, né, com poucas roupas, shorts muito curtos, né, blusas muito curtas, toppers, né, saindo pelas ruas com o corpo muito à mostra, isso não é para mostrar a beleza daquela mulher. Pelo contrário, no mundo espiritual, ela está trazendo para ela uma marginalização. Ela está tirando de si a sua dignidade de mulher. E como é importante a gente ter esse discernimento. Porque quando eles tiram as roupas de Jesus, eles estão querendo marginalizar Jesus, estão querendo tirar a sua dignidade. Mas eu quero trazer neste dia essa reflexão. Como você está se colocando diante da presença do Rei? Acabei de mencionar que as roupas eram peças muito importantes na vida de uma pessoa. As roupas, elas trazem dignidade, elas trazem um simbolismo espiritual mostrando a nossa posição perante Deus, o nosso estado espiritual perante Deus, né? E aqui eu quero fazer uma meditação. Como nós temos nos apresentado perante Deus, né? Certa vez o meu tio me pediu: Alciene, estou com um processo lá no fórum, eu preciso que você acompanhe, esteja ali olhando como que está o andamento desse processo. E aí, toda vez que eu tinha que ir no fórum,
Eu me arrumava, colocava roupas bonitas, né? Roupas mais sociais, mais elegantes e ia para fora. Eu não sou advogada. Eu ia ali apenas fazer uma consulta, ver como é que estava o andamento e tudo. E quando eu chegava ali, as pessoas falavam para mim, as pessoas não me conheciam, falavam: bom dia, doutora, tudo bem? Ô, doutora, a senhora hoje trouxe a sua filha? Para vocês verem a importância que uma roupa tem nos ambientes que nós frequentamos. Eu não sou advogada, mas a minha roupa dizia que eu fazia parte daquele meio. Hoje nós vamos para a igreja e é engraçado que a gente encontra pessoas ali como se estivessem indo para uma praia. E não estou aqui para julgar, mas para fazer refletir, porque é isso que o Senhor quer que eu faça para a minha vida. E eu creio que pode ser útil também essa reflexão para você. Como que nós estamos indo para a casa do Senhor? Estamos indo com roupas dignas para participar, para estar em comunhão com o Senhor? É um sinal, ó. Então, vamos refletir sobre isso? Quando eu era criança, tinha uma pessoa próxima à nossa família que ela falava assim, ó: vou vestir a minha roupa para ver Deus. Essa é a minha roupa de ver Deus. E eu ficava ali admirando aquela pessoa porque ela se preparava para ir para a igreja, para falar com Deus. E ela pensava em tudo, até nas roupas, para ver o Senhor. E o Senhor está trazendo para a nossa reflexão hoje, nós mulheres, e para vocês homens também. Como nós estamos nos apresentando diante do nosso Rei? Com roupas de honra, com roupas de justificação, de santificação. Eu anotei aqui lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 12, também Efésios 4, 24. Vai falar sobre o quê? Sobre o velho homem, sobre o novo homem. Vai falar sobre a troca das vestes, né? Vai falar sobre mudança de vida, abandono do comportamento pecaminoso, porque o velho homem, ele se vestia de forma indigna. Mas agora o novo homem, ele vem passando por uma transição, onde ele agora pensa, não, eu tenho que me colocar de uma forma diferente diante do meu Deus. Agora eu sou uma nova criatura. E aqui eu me lembro, quando José do Egito, né, estava preso, quando o rei então chama José para estar à sua presença, sabe o que as pessoas fazem com ele? Peraí, não, José, você não pode ir assim não, todo sujo, a barba daquele jeito, cabelo, não, peraí. Você vai se colocar na presença do rei. Então eles pegaram José, fizeram sua barba, raparam sua cabeça, colocaram roupas dignas. E então assim José se apresenta diante do faraó. E a gente vê várias e várias histórias, né, a respeito da vestimenta. Apocalipse também fala das vestes limpas, alvas, brancas, né? Vamos refletir sobre isso? Como nós estamos nos apresentando perante o Rei? Nessas bodas aqui, foi-lhe oferecido roupas novas, roupas de festa, roupas dignas de estar na presença do Rei, mas aquele homem se negou a vestir. E aí então o rei olha para ele e fala: por que você não vestiu as roupas dignas da festa? E aí aquele rei manda jogar aquele homem desobediente para fora da festa.
onde haveria ranger de dentes e sofrimento. Esse homem significa aquelas pessoas que decidem receber Jesus, mas ao mesmo tempo decidem viver de acordo com as suas próprias vontades, não se sujeitando às normas do rei, o regulamento, para estar ali naquela festa. E muitas pessoas querem viver assim: não, eu aceito Jesus, mas eu quero viver do meu jeito, tá? Quero continuar com as minhas mesmas roupas, com os meus mesmos comportamentos. E quando nós aceitamos a Jesus, nós temos uma vida transformada. Agora não vivemos mais para nós vivemos para Cristo. E aquele que tem uma vida nova, ele tem um comportamento novo, atitudes novas, atitudes agora de fé, atitudes agora que vão trazer os frutos do Espírito Santo, bondade, vão trazer temperamento, equilíbrio, entende? Agora a gente já não sai brigando com todo mundo, não. Agora a gente é manso, é pacífico. Tudo isso traz em nós, né, um novo comportamento em Cristo Jesus. E aqui fica, né, a meditação para as nossas vidas no dia de hoje. Como nós estamos nos apresentando diante do nosso Rei. É uma pequena reflexão, mas que vai fazer muita diferença na nossa caminhada com Cristo. Amém? Que você seja muito abençoado, em nome de Jesus.